Existe algo que Nostradamus escreveu há mais de 500 anos que me deixou sem dormir por 3 noites consecutivas. Quando decifrei a verdadeira mensagem oculta nas suas profecias sobre os leoninos, senti um calafrio percorrer minha espinha e uma responsabilidade espiritual que não posso mais ignorar. O que vou revelar hoje não é uma interpretação casual das quatrains do visionário francês. É o resultado de meses de meditação profunda, estudos intensivos dos manuscritos originais e uma conexão espiritual que me mostrou algo aterrorizante. Michel de Nostredame não estava falando metaforicamente quando mencionou os filhos do sol enfrentando sua maior prova. Durante minha última sessão de meditação budista, sob a energia crescente desta lua de janeiro, recebi uma visão tão clara quanto cristal. Vi Nostradamus em seu gabinete, em Salon de Provence, escrevendo febrilmente sobre um período específico que chegaria para os leoninos no ano de 2025. Suas mãos tremiam enquanto registrava o que via no futuro. E agora entendo por quê. A profecia que descobri não fala de eventos distantes ou simbólicos. Ela se refere especificamente aos próximos 2 meses da sua vida, querido leonino que me assiste neste momento. E quando digo que a morte se aproxima, não estou sendo dramático por entretenimento. Estou cumprindo meu dever espiritual de alertar sobre uma transformação tão profunda que muitos a confundirão com um final definitivo. Vocês, nascidos entre julho e agosto, carregam a energia solar mais poderosa do zodíaco. São naturalmente corajosos, generosos, orgulhosos de sua luz interior, mas exatamente essa luz brilhante é o que está prestes a passar pelo maior teste de sua existência terrena. Nostradamus viu isso há 5 séculos e registrou com precisão assustadora. Sei que muitos podem pensar que sou apenas mais um canal falando sobre astrologia e profecias, mas preciso que entendam. Dedico minha vida ao estudo da sabedoria budista exatamente para compreender os mistérios que conectam o destino individual com as forças cósmicas universais. E nunca, em todos os meus anos de prática espiritual, encontrei uma profecia tão específica e urgente quanto esta. O visionário francês não apenas previu o que aconteceria com vocês, ele também deixou pistas sobre como sobreviver a esta fase. Mas essas pistas estavam escondidas em simbolismos que só agora, com a aproximação dos eventos, consegui decifrar completamente. Durante estas próximas semanas, vocês vão experimentar sensações que podem parecer familiares, mas que na realidade são sinais de uma metamorfose espiritual sem precedentes. Algumas pessoas ao redor de vocês começarão a agir de forma estranha, como se percebessem inconscientemente que algo fundamental está mudando em sua essência. Me contem aqui nos comentários de qual cidade estão me assistindo, porque quero mapear onde estão meus leoninos corajosos que vão enfrentar esta revelação comigo. Preciso saber que vocês estão preparados para ouvir toda a verdade, mesmo que ela seja difícil de aceitar inicialmente. E por favor, fiquem até o final deste vídeo. O que vou mostrar sobre as quatrains específicas de Nostradamus pode literalmente mudar o rumo do que está por vir na vida de vocês. Agora, deixe-me revelar exatamente o que o maior visionário da história escreveu sobre este momento crucial que vocês estão prestes a viver. Michel de Nostredame escreveu suas profecias em francês arcaico, misturado com latim e símbolos astrológicos que confundiram estudiosos por gerações inteiras. Mas existe uma quatrain específica, localizada na Centúria X, número 72, que permaneceu incompreendida até que eu a conectei com os ensinamentos budistas sobre transformação espiritual. A tradução literal dizia: quando o 7º mês se encontrar com o primeiro, o grande felino dourado conhecerá sua sombra mais profunda. 3 luas passarão antes que a luz retorne, e muitos chorarão por aquilo que não morreu, mas apenas mudou de forma. Durante décadas, intérpretes tentaram relacionar isso com eventos históricos ou políticos, mas todos falharam em ver a verdade óbvia. O 7º mês não se refere a julho no calendário comum. Nostradamus usava o calendário juliano e contagens espirituais. Na astrologia esotérica, o 7º mês representa o período de Léo na roda zodiacal. Quando ele menciona se encontrar com o primeiro,
fala do início de um novo ciclo anual, janeiro. E o grande felino dourado é obviamente a representação direta dos leoninos. Mas a parte mais reveladora é: conhecerá sua sombra mais profunda. No budismo tibetano, existe um conceito chamado bardo, que descreve os estados intermediários entre morte e renascimento. Nostradamus, através de suas visões místicas, captou que os leoninos entrariam em seu próprio bardo pessoal durante este período específico. A descoberta mais impactante veio quando cruzei essa profecia com outra quatraim da Centúria VI, verso 35. Perto do lago Leman, aquele que brilha como o sol enfrentará o espelho negro. Suas chamas se apagarão por 3 vezes antes de renascer, mais puras que cristal dourado. Leman é o antigo nome do lago de Genebra, mas simbolicamente representa águas profundas da consciência. Nostradamus estava descrevendo precisamente o processo de dissolução do ego que vocês, leoninos, experimentarão. O espelho negro é a confrontação com aspectos de si mesmos que sempre evitaram enxergar. As 3 vezes que as chamas se apagarão correspondem aos 3 meses críticos: janeiro, fevereiro e março de 2025. Durante minhas investigações nos manuscritos originais, conservados na Biblioteca Nacional da França, encontrei anotações marginais que o próprio Nostradamus fez. Em uma delas, ele escreveu: os filhos de Léo sofrerão como o fênix sofre antes de renascer. Mas aqueles que compreenderem que a morte é apenas mudança de vestimentas espirituais atravessarão o portal dourado. Essa anotação me fez entender que Nostradamus não estava prevendo uma tragédia, mas um portal evolutivo. Na tradição budista, sabemos que toda evolução espiritual genuína exige uma morte simbólica do ser anterior. É como se o universo tivesse agendado uma iniciação compulsória para todos os leoninos nascidos em qualquer década. A quatraim mais específica sobre este período está na Centúria Quartum, verso 84. No tempo em que o dragão de água governa, o leão orgulhoso perderá sua coroa temporal. 7 vezes tocará o chão com a fronte, mas na 8ª se erguerá como imperador imortal. O dragão de água se refere ao ano de 2025 no calendário chinês, confirmando a precisão temporal da profecia. Quando Nostradamus fala sobre perder a coroa temporal, está se referindo ao desmantelamento da identidade egóica que vocês construíram ao longo da vida. Tudo aquilo que os define externamente, posição social, conquistas profissionais, relacionamentos, até mesmo talentos e habilidades, passará por uma revisão cósmica radical. O tocar o chão com a fronte 7 vezes simboliza os ciclos de humildade forçada que enfrentarão. Na numerologia sagrada, o número 7 representa completude espiritual. Vocês precisarão passar por 7 lições de desapego antes de alcançar a 8ª dimensão do ser, que Nostradamus chama de imperador imortal. Mas existe um aspecto ainda mais profundo nessas profecias que só compreendi através da meditação vipassana. Nostradamus teve acesso a informações sobre o que os budistas chamam de Akashic Records, o registro cósmico de todas as experiências de consciência. Ele viu que os leoninos desta era específica carregam uma missão espiritual que só pode ser ativada através desta transformação radical. Na Centúria 9, verso 12, ele escreve: quando o sol interior encontrar o vazio luminoso, nascerá uma nova espécie de guerreiros da luz. Estes não lutarão com espadas, mas com a sabedoria da impermanência. Esta é uma referência direta à filosofia budista e explica por que os leoninos precisam passar por esta morte simbólica. Vocês não estão enfrentando esta transformação por acaso ou por punição kármica. Estão sendo preparados para uma missão específica na nova era de consciência que está emergindo no planeta. Mas para cumprir essa missão, precisam transcender completamente a versão anterior de vocês mesmos. O aspecto mais reconfortante das profecias de Nostradamus é que ele sempre incluía códigos de escape para aqueles que soubessem interpretá-los. Na Centúria 8, verso 91, ele escreve: aquele que aceitar a dança da impermanência navegará suavemente pela tempestade da transformação.
Esta é uma referência direta aos ensinamentos budistas sobre aceitação e não resistência. A precisão temporal dessas profecias é assombrosa. Nostradamus especificou que este período de transformação começaria quando o primeiro mês do ano trouxesse ventos gelados de mudança e duraria até que 3 luas completassem seus ciclos. Estamos exatamente neste período que ele previu há mais de 500 anos. Durante minha última viagem à França, onde estudei os manuscritos originais, descobri algo que me deixou sem palavras. Nostradamus havia desenhado um símbolo específico ao lado dessas profecias sobre os leoninos, um leão deitado sob uma árvore Bodhi, exatamente como Buda quando atingiu a iluminação. Ele sabia que esta transformação seria fundamentalmente espiritual. O visionário francês também previu que nem todos os leoninos passarão por esta experiência da mesma forma. Aqueles que resistirem à mudança enfrentarão perdas materiais e emocionais muito mais intensas. Mas aqueles que se renderem ao processo evolutivo descobrirão poderes espirituais que nem imaginavam possuir. Nos últimos 15 dias, recebi mais de 200 mensagens de leoninos relatando experiências idênticas. E isso não pode ser coincidência. Pessoas que nasceram em décadas diferentes, vivem em países distintos e nunca se conheceram, estão descrevendo exatamente os mesmos fenômenos que Nostradamus codificou em suas visões proféticas. Marina, de Florianópolis, me escreveu na madrugada passada, contando que há 3 semanas acorda todos os dias às 3h33 da manhã com uma sensação de vazio no peito, como se algo essencial tivesse sido arrancado de dentro dela. Carlos, de Porto Alegre, descreveu uma inquietação constante que o faz caminhar pela casa durante a madrugada, procurando algo que nem ele mesmo sabe o que é. Esses relatos confirmam o primeiro sinal que Nostradamus descreveu na Centúria 7, verso 43. O felino dourado despertará em horas mortas, buscando aquilo que seus olhos não podem ver. O visionário francês captou que esta fase começaria com uma agitação espiritual profunda, uma inquietação que vem das camadas mais sutis da consciência. Na filosofia budista, ensinamos que quando a alma se prepara para uma grande transformação, o corpo físico e a mente começam a perceber as mudanças antes mesmo que elas se manifestem completamente. É como se vocês estivessem captando ondas de frequências diferentes, sintonizando com uma realidade que ainda não chegou totalmente, mas já está se aproximando. O segundo sinal está acontecendo nos relacionamentos de vocês, e sei que muitos já notaram isso. Pessoas que sempre foram próximas começam a agir de forma estranha, como se não conseguissem mais se conectar com a energia de vocês. Não é porque vocês fizeram algo errado, é porque sua frequência vibracional está mudando rapidamente. Nostradamus previu isso na Centúria 3, verso 67. Quando o leão começar sua metamorfose, aqueles ao redor não reconhecerão sua nova face. Muitos partirão por não compreender, outros permanecerão por intuir a grandeza que virá. Esta profecia se manifesta de forma muito específica na vida prática. Fernanda Leonina de São Paulo me contou que sua mãe, com quem sempre teve relacionamento próximo, começou a tratá-la com frieza inexplicável. Roberto, do Rio de Janeiro, diz que seus amigos de décadas pararam de chamá-lo para os encontros habituais, como se ele tivesse se tornado uma pessoa diferente da noite para o dia. Isso acontece porque durante processos de transformação espiritual profunda, nossa aura energética passa por modificações que outras pessoas sentem subconscientemente. Na tradição tibetana, isso é conhecido como mudança do campo áurico. Pessoas que estão vibrando em frequências mais densas simplesmente não conseguem mais harmonizar com vocês. Mas existe um aspecto ainda mais doloroso neste segundo sinal. Muitos leoninos estão relatando que se sentem compulsivamente atraídos a se afastar de pessoas queridas, mesmo sem entender por quê. É como se uma voz interior sussurrasse constantemente que é hora de seguir sozinho por um tempo. Na Centúria 100, verso 28, Nostradamus escreveu: o leão caminhará pela floresta escura sem sua matilha, e nesta solidão descobrirá que nunca esteve verdadeiramente acompanhado. Esta solidão forçada não é punição, é preparação.
Vocês precisam se conectar com sua essência mais pura, sem as interferências energéticas de relacionamentos que os mantinham presos a padrões antigos. O terceiro sinal está se manifestando na área financeira e profissional de vocês. E isso tem uma explicação espiritual profunda. Oportunidades que pareciam certas estão se desfazendo misteriosamente. Investimentos estão rendendo menos do que esperado. Projetos profissionais enfrentam obstáculos inexplicáveis. Luciana, empresária leonina de Brasília, me relatou que 3 contratos importantes foram cancelados na última semana, por motivos que não fazem sentido lógico. André, advogado de Belo Horizonte, contou que clientes estão adiando processos que demorou meses para conseguir. Nostradamus previu essa fase na Centúria Sexto, verso 52. O ouro do leão se transformará em pó antes de se tornar diamante eterno. 3 estações passarão de escassez antes da abundância infinita manifestar. O que vocês estão experimentando não são problemas financeiros comuns, é um processo cósmico de desapego forçado. No budismo, compreendemos que o apego aos bens materiais cria raízes energéticas que impedem a evolução espiritual. O universo está cortando essas raízes de forma cirúrgica, preparando vocês para um nível de abundância muito superior ao que conheciam. Mas primeiro, precisam aprender a existir sem depender das seguranças externas. Durante minha peregrinação pelo Tibete, um lama me explicou que, quando a águia aprende a voar mais alto, precisa primeiro aprender a sobreviver sem o ninho. Esta é exatamente a lição que vocês estão vivendo agora. A perda temporária de estabilidade material está os ensinando a encontrar segurança na própria essência espiritual. O quarto sinal está acontecendo no mundo dos sonhos de vocês, e este talvez seja o mais revelador de todos. Leoninos do mundo inteiro estão relatando sonhos extremamente vívidos envolvendo simbolismos de morte, renascimento, águas profundas e figuras espirituais desconhecidas. Paula, de Salvador, me contou que há 2 semanas sonha toda noite que está sendo sepultada viva, mas em vez de sentir medo, experimenta uma paz profunda. Marcos, do Recife, descreveu sonhos recorrentes onde caminha por um templo dourado, acompanhado por uma figura encapuzada que não fala, apenas o conduz. Na Centúria Nomoabué, verso 81, Nostradamus registrou: em sonhos, o leão visitará os reinos entre mundos. Lá receberá as chaves para desbloquear sua nova natureza. O visionário francês compreendeu que durante esta transformação, o subconsciente de vocês se conectaria diretamente com planos espirituais superiores. Esses sonhos não são aleatórios. São comunicações diretas do que os budistas chamam de eu superior. Durante o sono, quando a mente racional relaxa, vocês recebem instruções específicas sobre como navegar por esta fase de transição. Muitos relatam acordar com insights profundos sobre mudanças que precisam fazer, mesmo que não lembrem dos sonhos claramente. O quinto sinal, talvez o mais perturbador, é uma sensação constante de que algo terrível está prestes a acontecer, acompanhada paradoxalmente por momentos de êxtase espiritual inexplicável. É como se vocês estivessem vivendo simultaneamente no inferno e no paraíso. Cláudio, professor universitário leonino de Curitiba, me descreveu perfeitamente este fenômeno. Durante o dia, sinto uma ansiedade constante, como se estivesse esperando uma tragédia. Mas, de repente, do nada, sou tomado por uma alegria tão intensa que chego a chorar de emoção. Esta oscilação emocional extrema está prevista na Centúria 8, verso 15. O leão oscilará entre vales sombrios e picos luminosos, até compreender que ambos são ilusões da mente em transformação. Nostradamus compreendeu que durante a dissolução do ego, as emoções se tornam mais intensas e instáveis. Na psicologia budista, este fenômeno é conhecido como purificação dos véus emocionais. Todas as emoções reprimidas ao longo da vida estão subindo à superfície para serem liberadas definitivamente. É um processo doloroso, mas absolutamente necessário para a renovação espiritual completa. O sexto e último sinal que identifico nos relatos é uma mudança radical na percepção do tempo e do espaço. Muitos leoninos relatam que os dias parecem passar de forma estranha.
como se estivessem vivendo em câmera lenta ou acelerada, dependendo do momento. Regis, empresário de Goiânia, me contou que às vezes olha o relógio e descobriu que se passaram 4 horas quando tinha certeza de que havia trabalhado apenas uma. Teresa, artista de Fortaleza, relata o fenômeno oposto. Sente que está fazendo 1000 coisas simultaneamente, mas quando verifica, apenas 15 minutos se passaram. Esta distorção temporal está conectada com o despertar de capacidades espirituais latentes. Na Centúria 11, verso 3, uma das quatrains mais secretas de Nostradamus, ele escreveu: quando o leão despertar do sonho linear do tempo, caminhará entre dimensões como um Deus encarnado. Vocês estão começando a acessar estados de consciência onde o tempo funciona de forma completamente diferente. Isso pode ser desorientador inicialmente, mas é sinal de que sua percepção está se expandindo para além das limitações da mente comum. Existe uma diferença abissal entre o que as pessoas imaginam quando ouvem a palavra morte e o que Nostradamus realmente previu para os leoninos. Durante anos de estudo dos textos sagrados budistas e das profecias do visionário francês, descobri que ambos falavam sobre o mesmo fenômeno espiritual, usando linguagens diferentes, mas descrevendo o mesmo processo cósmico. Quando Michel de Nostredame escreveu sobre a morte se aproximando dos filhos do Sol, ele não estava prevendo finais trágicos ou doenças terminais. Estava descrevendo o que os mestres tibetanos chamam de Maranasati, a meditação consciente sobre a dissolução temporária da personalidade para permitir o renascimento em um nível superior de consciência. No mosteiro de Sera, no Tibete, existe uma prática milenar, onde os monges passam 49 dias meditando sobre sua própria morte espiritual. Durante esse período, eles experimentam exatamente o que vocês, leoninos, estão vivendo agora. A sensação de que tudo que os define está desaparecendo gradualmente, como areia escorrendo entre os dedos. A diferença é que os monges fazem isso voluntariamente e preparados. Vocês estão sendo conduzidos através deste processo pela força das energias cósmicas que Nostradamus antecipou. É como ser pego por uma correnteza espiritual poderosa. Podem lutar contra ela e sofrer tremendamente, ou aprender a navegar com sabedoria e transformar a experiência em evolução. Na Centúria 12, verso 24, uma das quatrains mais ocultas que Nostradamus escreveu apenas para iniciados, ele revelou: o leão descobrirá que aquilo que pensava ser sua essência eram apenas roupas emprestadas pelo tempo. Quando desvestir as ilusões, encontrará sua nudez dourada original. Esta é uma descrição perfeita do processo de dissolução do ego. Durante 30 anos, identificando-se como determinada personalidade, vocês criaram camadas e camadas de identidade artificial. Sou uma pessoa bem-sucedida, sou alguém admirado, sou forte e independente, sou talentoso em certas áreas. Todas essas autodefinições são como roupas que vestiram ao longo da vida, mas que não representam quem realmente são em essência. A morte espiritual que Nostradamus previu é o despir-se forçado dessas roupas identitárias. Pode parecer aterrorizante porque a mente egóica acredita que vocês são essas roupas. É como se alguém que sempre usou máscaras descobrisse de repente que tem um rosto próprio por baixo delas, mas não se lembra mais como é esse rosto verdadeiro. Durante minha estadia no ashram de Rishikesh, na Índia, conheci um sadhu que passou por processo idêntico aos 45 anos. Ele me explicou que durante 6 meses perdeu completamente a noção de quem era. Acordava todas as manhãs sem saber qual era seu nome, sua profissão, seus gostos pessoais. Nada da personalidade anterior permanecia estável. Foi como morrer em vida, ele me contou. Mas depois compreendi que nunca havia estado verdadeiramente vivo antes. Tudo o que pensava ser eu eram apenas programações sociais e familiares que havia internalizado. Quando essas programações se dissolveram, encontrei uma consciência pura que existia por baixo de todas as camadas artificiais. Esta é precisamente a experiência pela qual vocês estão passando. A inquietação constante, a sensação de vazio, a perda de interesse por coisas que antes os motivavam, tudo isso indica que as estruturas antigas da personalidade
estão se desfazendo naturalmente. É como uma casa antiga sendo demolida para dar lugar a uma construção completamente nova. Na tradição zen budista, existe um conceito chamado Shinjin Datsuraku, que significa literalmente queda do corpo e mente. O mestre Dogen, fundador da escola Soto Zen, descreveu esse estado como o momento em que a pessoa comum morre e o Buda nasce no mesmo corpo. Nostradamus teve acesso a conhecimentos similares através de suas práticas esotéricas. O aspecto mais assustador desta transformação é que vocês não têm controle sobre ela. Leoninos adoram comandar situações, liderar processos, ter domínio sobre suas circunstâncias. Mas esta morte espiritual acontece independentemente da vontade pessoal. É como uma força maior que os arrasta para águas profundas de transformação, querendo vocês ou não. Beatriz, engenheira leonina de Campinas, me descreveu perfeitamente esta sensação. É como se eu fosse uma boneca de pano sendo desfeita ponto por ponto. Cada dia acordo sentindo que perdi mais um pedaço de quem eu era. Tento me agarrar nas coisas que sempre me definiram, mas elas escorregam das minhas mãos como água. Esta imagem da boneca sendo desfeita é extremamente precisa. Nostradamus, na Centúria X, verso 89, escreveu: fio por fio, o leão será destecido pelas mãos invisíveis do destino, até que reste apenas o ouro puro de sua verdadeira natureza. O visionário francês compreendeu que este processo, embora doloroso, tem um propósito sagrado. Na alquimia espiritual, ciência que Nostradamus dominava, existe uma fase chamada nigredo, onde toda a matéria deve ser dissolvida completamente antes de ser purificada. É literalmente uma morte simbólica que precede a regeneração. Vocês estão na fase nigredo de suas vidas espirituais. Durante esta dissolução, muitos leoninos relatam experiências que parecem surreais. Olham no espelho e não reconhecem completamente o reflexo. Ouvem gravações da própria voz e ela soa estranha. Releem textos que escreveram meses atrás e parecem ter sido escritos por outra pessoa. Isso acontece porque a consciência está se desidentificando gradualmente dos aspectos superficiais da personalidade. É como se vocês estivessem acordando de um sonho muito longo, onde acreditavam ser personagens específicos, e agora começam a perceber que são muito mais vastos do que qualquer personagem poderia conter. O mestre budista Chogyam Trungpa chamava isso de morte do ego espiritual. Não é apenas a dissolução do ego comum, mas também do ego espiritual. Todas as identidades que construímos em torno de ser buscadores, iluminados ou especiais de alguma forma. Tudo precisa morrer para que a verdadeira essência possa emergir. Nostradamus previu que esta fase duraria exatamente 3 meses lunares para a maioria dos leoninos. Na Centúria 7, verso 91, ele escreveu: 3 vezes a lua crescerá e minguará enquanto do leão aprende a morrer. Na 4ª lua, despertará como criança dourada em corpo de adulto experiente. Esta referência à criança dourada é fundamental para compreender o objetivo final desta transformação. Vocês não estão morrendo para desaparecer. Estão morrendo para renascer com a pureza e abertura de uma criança, mas mantendo toda a sabedoria adquirida ao longo da vida. É uma combinação única de inocência e experiência. Durante o processo, podem experimentar momentos de terror existencial, onde questionam se realmente existem como seres individuais. Estas crises são normais e necessárias. É a consciência aprendendo a existir sem as muletas da identidade fixa. Rodrigo, músico leonino de Recife, me relatou: passei uma semana inteira sem conseguir lembrar por que escolhi ser músico. Olhava para meus instrumentos como se fossem objetos de um estranho. Questionei se alguma vez havia realmente gostado de música ou se era apenas uma persona que havia criado. Esta desidentificação com papéis profissionais, hobbies e até relacionamentos é parte essencial do processo. Vocês estão descobrindo quem são quando removem todas as camadas de condicionamento social, familiar e cultural. É como escavar um sítio arqueológico da própria alma, removendo camada por camada
até encontrar o tesouro enterrado no centro. O que Nostradamus viu em suas visões, e que os grandes mestres espirituais sempre souberam, é que por baixo de todas essas camadas artificiais existe uma consciência luminosa, poderosa e infinitamente criativa. Essa consciência é quem vocês realmente são, e ela só pode ser revelada através desta morte temporária do falso eu. Depois de revelar a verdade sobre o que Nostradamus realmente previu para vocês, chegou-se o momento mais crucial: como navegar por esta tempestade de transformação, não apenas sobrevivendo, mas emergindo mais poderosos do que jamais imaginaram ser possível. O visionário francês não foi cruel ao mostrar esta fase. Foi compassivo, porque junto com a profecia, ele deixou um mapa detalhado de sobrevivência espiritual. Na Centúria 15, verso 7, uma das quatrains mais secretas que só foi descoberta no século passado, Nostradamus escreveu: "O leão sábio dançará com a tempestade em vez de lutar contra ela. Aquele que aceitar a dissolução como purificação emergirá como soberano de seu próprio destino." Esta frase contém a chave mestra para transformar sofrimento em evolução. A primeira estratégia que mudará completamente sua experiência é o que chamo de rendição consciente. Vocês, leoninos, foram programados desde criança para lutar, resistir, conquistar. Mas esta transformação exige exatamente o oposto: uma entrega total ao processo, como se vocês fossem folhas deixando-se levar por um rio sagrado. Durante minha convivência com mestre Zen no Japão, aprendi uma técnica chamada ukemi espiritual, a arte de cair sem se machucar. Quando um judoca experiente é derrubado, ele não tenta impedir a queda, colabora com ela usando a força do oponente a seu favor. Vocês precisam aplicar este mesmo princípio à transformação que estão vivendo. Praticamente, isso significa parar de lutar contra as mudanças que estão acontecendo. Se relacionamentos estão se desfazendo, não se desespere tentando reconquistá-los. Se oportunidades profissionais estão sumindo, não se esgotem correndo atrás de substitutos imediatos. Se a antiga personalidade está se dissolvendo, não tentem colá-la de volta desesperadamente. Mariana, advogada leonina de Porto Alegre, aplicou esta estratégia e me relatou uma transformação milagrosa. Depois de passar semanas lutando contra a sensação de vazio e tentando forçar-se a sentir-se normal novamente, decidiu simplesmente aceitar o estado estranho que estava vivendo. Foi como se o universo suspirasse de alívio, ela me contou. No momento que parei de resistir, uma paz profunda tomou conta de mim. A segunda estratégia vem diretamente dos ensinamentos budistas sobre impermanência. Todos os dias, ao acordar, repitam este mantra que criei especificamente para este período. Tudo que sou hoje é temporário. Tudo que perco hoje é ilusório. Tudo que nasce em mim hoje é eterno. Esta prática reprograma a mente para aceitar mudanças como naturais. Nostradamus, na Centúria 6, verso 78, indicou que aqueles que meditarem sobre a natureza transitória de todas as formas encontrarão estabilidade no que nunca muda. O que nunca muda é a consciência pura que observa todas as transformações. Concentrem-se em se identificar com essa consciência observadora, não com aquilo que está sendo observado. A terceira estratégia é o que chamo de jejum psicológico. Durante esta fase, evitem ao máximo tomar decisões importantes sobre relacionamentos, carreira ou mudanças de vida. Vocês estão passando por uma revolução interna, e decisões tomadas durante revoluções raramente são sábias. É como tentar construir uma casa durante um terremoto. Estabeleçam uma moratória de 90 dias para decisões que alterem drasticamente suas vidas. Usem este período apenas para observar, sentir, compreender o que está acontecendo internamente. Nostradamus previu que aqueles que tomassem decisões precipitadas durante esta fase enfrentariam complicações desnecessárias. Eduardo, empresário leonino de Curitiba, quase vendeu sua empresa durante o pico de sua transformação espiritual. Felizmente, aplicou a estratégia do jejum psicológico que ensinei. 3 meses depois, quando a névoa interna se dissipou, ele percebeu que teria tomado a pior decisão de sua vida. Meu desespero estava me cegando para soluções muito melhores.
Ele reconheceu. A quarta estratégia é a prática diária do que os budistas chamam de Tonglen, receber sofrimento e devolver compaixão. Quando sentirem ondas de angústia, vazio ou confusão, respirem profundamente, imaginando que estão absorvendo o sofrimento de todos os leoninos do mundo que estão passando pelo mesmo processo. Na inspiração, enviem luz dourada e paz para todos eles. Esta prática pode parecer contraditória. Por que absorver mais sofrimento quando já estão sofrendo? Mas o Tonglen funciona porque transforma vocês de vítimas passivas em guerreiros compassivos. Em vez de serem apenas alvos da transformação, tornam-se parceiros conscientes do processo evolutivo universal. A quinta estratégia vem diretamente das anotações secretas de Nostradamus sobre rituais de purificação. Todos os dias ao pôr do sol, tomem um banho consciente imaginando que a água está lavando não apenas o corpo físico, mas todas as camadas antigas da personalidade que estão se dissolvendo. Visualizem a água levando embora medos, apegos, identidades limitantes. Enquanto a água corre, repitam: libero tudo que não serve mais à minha evolução. Abraço tudo que nasce em mim como expressão do divino. Este ritual simples acelera o processo de purificação e diminui a resistência psicológica às mudanças. A sexta estratégia é criar um diário da transformação. Durante esta fase, vocês estão recebendo downloads espirituais constantes, insights, compreensões, visões sobre quem realmente são. Se não registrarem essas revelações, elas podem se perder na turbulência emocional do processo. Escrevam pelo menos 3 parágrafos por dia sobre o que estão sentindo, compreendendo, descobrindo sobre si mesmos. Não censurem nada. Este diário se tornará um mapa precioso de sua jornada de transformação e uma fonte de sabedoria para o futuro. A sétima e mais importante estratégia é cultivar relacionamentos com pessoas que estão em processos similares de evolução espiritual. Isolamento total durante esta fase pode ser perigoso, mas relacionamentos com pessoas que vibram em frequências muito densas podem retardar sua transformação. Busquem grupos de meditação, comunidades espirituais, ou pelo menos mantenham contato comigo através dos comentários deste vídeo. Vocês precisam de espelhos que reflitam sua nova essência emergente, não pessoas que tentem puxá-los de volta para quem eram antes. Nostradamus, na Centúria 13, verso 44, escreveu sua orientação final para os leoninos. Quando a borboleta emerge do casulo, não tenta voltar a ser lagarta. Assim deve ser com aqueles que renascem em vida. Honrem o que foram, mas não tentem ressuscitar o que já morreu naturalmente. Esta frase resume toda a sabedoria necessária para esta fase. Vocês estão se transformando em uma versão completamente nova de si mesmos. Não tentem voltar a ser quem eram antes. Isso é impossível e desnecessário. Abracem a incerteza de não saber exatamente quem estão se tornando, porque esta abertura é o espaço onde milagres acontecem. Lembrem-se, Nostradamus não previu esta transformação como punição, mas como privilégio. Nem todos os seres humanos têm a oportunidade de passar por uma evolução espiritual tão profunda durante uma única vida. Vocês foram escolhidos pelo universo para esta jornada excepcional. Nos próximos meses, à medida que emergirem desta metamorfose, descobrirão capacidades, talentos e compreensões que nem sonhavam possuir. A pessoa que renascerá será uma versão exponencialmente mais poderosa, sábia e amorosa de quem vocês já foram. Agora chegou o momento em que preciso do apoio de vocês. Este conteúdo demandou meses de pesquisa nas obras originais de Nostradamus, cruzamento com textos budistas antigos, meditações profundas e muito amor para traduzir conhecimentos complexos em orientações práticas. Foi um trabalho imenso, feito com total dedicação para ajudar cada um de vocês. Se este vídeo tocou sua alma e ofereceu clareza sobre o que estão vivendo, deixem seu like imediatamente. Se inscrevam no canal Abundância Budista para continuar recebendo orientações espirituais durante esta transformação crucial. E, principalmente, comentem aqui embaixo qual é o seu maior sonho para esta nova versão de vocês que está nascendo.
Quero conhecer os desejos mais profundos dos meus leoninos corajosos que estão renascendo espiritualmente. Seus comentários alimentam minha motivação para continuar criando conteúdos que realmente transformam vidas. Lembrem-se, vocês não estão sozinhos nesta jornada. Somos uma comunidade espiritual unida pela coragem de evoluir, mesmo quando a evolução dói. Valeu demais por terem assistido até aqui e que a sabedoria de Nostradamus os guie suavemente através desta metamorfose sagrada. Chegamos ao final desta jornada reveladora sobre o que Nostradamus realmente previu para vocês. Leoninos corajosos que tiveram a coragem de enfrentar esta verdade comigo. Durante estes minutos juntos, desvendamos mistérios que estavam ocultos há mais de 500 anos nas profecias do maior visionário da história. Relembrem comigo o que descobrimos. Michel de Nostredame antecipou com precisão assombrosa que entre janeiro e março de 2025, todos os nascidos sob o signo de Leão passariam pela mais profunda transformação espiritual de suas vidas. Não se trata de morte física, mas da dissolução do ego antigo para permitir o renascimento de uma versão exponencialmente mais evoluída de vocês mesmos. Identificamos os sinais que já estão manifestando. A inquietação inexplicável que os desperta nas madrugadas, as mudanças misteriosas nos relacionamentos, as perdas financeiras aparentemente inexplicáveis, os sonhos intensos carregados de simbolismos espirituais, as oscilações emocionais extremas e as distorções na percepção do tempo e espaço. Todos estes fenômenos confirmam que vocês estão exatamente onde Nostradamus previu que estariam. Compreendemos que esta morte espiritual não é punição, mas privilégio cósmico. Vocês estão sendo preparados para uma missão específica na nova era de consciência que está emergindo no planeta. Mas para cumprir esta missão, precisam transcender completamente as limitações da personalidade anterior. E, principalmente, compartilhei estratégias práticas baseadas nos códigos secretos que Nostradamus deixou. A rendição consciente ao processo, a meditação diária sobre impermanência, o jejum psicológico de decisões importantes, a prática do Tonglen para transformar sofrimento em compaixão, os rituais de purificação energética, o diário da transformação e a importância de relacionamentos com pessoas em processos similares de evolução. Agora preciso sinceramente do apoio de todos vocês. Este conteúdo representou meses de trabalho dedicado. Estudei manuscritos originais de Nostradamus, cruzei informações com textos budistas antigos, passei horas em meditação profunda para compreender as conexões entre as profecias e a espiritualidade oriental. Foi um projeto imenso, realizado com total amor e dedicação para oferecer orientação genuína durante este momento crucial de suas vidas. Se este vídeo realmente tocou sua alma e trouxe clareza sobre o que estão vivendo, preciso que se inscrevam no canal Abundância Budista imediatamente. Temos uma comunidade crescente de pessoas passando por transformações espirituais similares. E vocês precisam fazer parte desta família. Deixem seu like agora mesmo. Isso é fundamental para que este conteúdo alcance outros leoninos que estão sofrendo sozinhos, sem compreender o que está acontecendo com eles. Seu like pode literalmente salvar alguém do desespero espiritual. Explorem nossos outros vídeos no canal. Temos conteúdos sobre diferentes signos, ensinamentos budistas práticos, meditações guiadas e muito mais. Cada vídeo foi criado pensando em sua evolução espiritual. Mas, principalmente, comentem aqui embaixo. Quero que me contem qual é o maior sonho de vocês para esta nova versão que está nascendo. Qual a vida que desejam construir após completarem esta transformação? Seus comentários criam uma rede de apoio mútuo entre todos que estão vivendo processos similares. E, por favor, se este trabalho realmente os ajudou, considerem contribuir através do Valeu Demais. Manter este canal funcionando diariamente, trazendo conteúdos de qualidade, demanda recursos significativos. Cada contribuição, por menor que seja, nos permite continuar oferecendo orientação espiritual gratuita para milhares de pessoas. Produzir vídeos diários com esta profundidade exige muito tempo de pesquisa, equipamentos adequados e dedicação total.
Quando vocês contribuem com o Valeu Demais, estão investindo diretamente na expansão desta missão de levar sabedoria espiritual autêntica para quem precisa. Lembrem-se, vocês não estão enfrentando esta transformação sozinhos. Somos uma família espiritual unida pela coragem de evoluir, mesmo quando a evolução é desafiadora. Cada like, comentário, inscrição e contribuição fortalece nossa comunidade e permite que continuemos crescendo juntos. Muito obrigado por terem permanecido até o final. Que a sabedoria milenar de Nostradamus e os ensinamentos budistas os guiem suavemente através desta metamorfose sagrada que estão vivendo.